Olá, meus amigos, minhas saudações a todos, eu espero que estejam todos bem. Neste vídeo eu vou tratar do crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que genericamente eu chamo de crime de falsificação de medicamentos, mas que na verdade envolve uma série de condutas caracterizadoras de atos fraudatórios e também não apenas em relação exclusivamente a medicamentos, conforme veremos no decorrer do vídeo. O artigo 273 do Código Penal ele traz como objeto da proteção jurídica a incolumidade pública, que significa nada mais nada menos do que a segurança coletiva. E neste caso, especialmente, a segurança coletiva contra riscos decorrentes de produtos que possam ser prejudiciais à saúde ou medicamentos que não contenham em si a eficácia terapêutica prometida. Então esse é o objeto da proteção jurídica, é o que se visa evitar com a inscrição do crime do artigo 273 do Código Penal, um dano, algum tipo de dano à incolumidade pública, em outras palavras, à segurança da coletividade. A forma simples do delito, em sua tipicidade objetiva, ela prevê 4 núcleos: falsificar, corromper, adulterar e alterar. Então, o núcleo falsificar tem sempre o sentido de se produzir alguma coisa sem a sua autenticidade original. É algo de uma contrafação de um determinado produto. O corromper vai ter sempre o sentido de estragar, de deteriorar aquele produto. Adulterar significa modificar esse produto para pior, reduzindo a sua qualidade. E o alterar tem o sentido de modificar de qualquer forma, é uma alteração, é uma modificação mais genérica. Qualquer forma pela qual nós modificamos a essência de um produto representa então aquilo que o núcleo alterar nos inspira a entender. E aí, falsificar, corromper, adulterar ou alterar o quê? Qual é o objeto de alguma dessas formas de fraude? Produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, especificamente medicamentos, matérias-primas para a elaboração de medicamentos, insumos farmacêuticos, e aí também o legislador acrescenta cosméticos, saneantes e produtos para uso diagnóstico, isso conforme previsão do parágrafo 1º-A do artigo 273. E justifica-se, ou pelo menos se procura justificar a inclusão de tantos produtos no objeto desta proteção jurídica, especialmente muitas críticas existem em relação a cosméticos e saneantes, mas o legislador, de uma forma geral, entende que a contrafação, os atos de falsificação, de adulteração, de alteração ou de corrupção desses produtos todos pode gerar, sim, danos e às vezes até graves danos à saúde de quem os consuma. Por isso, então, que o legislador entende que devam ser criminalizadas todas essas formas de fraudes envolvendo esse tipo de produto. E as penas cominadas são de 10 a 15 anos de reclusão, uma pena bastante alta, bastante severa, 10 a 15 anos de reclusão, mais pena de multa, cumulativamente. Ainda nós vamos ter também condutas equiparadas ao caput do artigo 273, previstas no parágrafo 1º, em relação ao produto que seja falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, também outras formas comportamentais. Importar, que quer dizer trazer para o território nacional, vender, que significa alienar esse produto de forma onerosa, expor à venda, que tem um sentido aqui de deixar em exposição para a venda a qualquer pessoa interessada, ter em depósito esse produto para vender,
armazenar, guardar com o propósito de venda, distribuir de qualquer forma o produto, quer dizer, entregar, repassar esse produto de qualquer maneira, ou entregar a consumo, dar este produto para ser consumido por alguém, tanto de forma gratuita quanto de forma onerosa. Todos estes núcleos presentes no parágrafo 1º, então, também são indutoras da tipicidade penal do artigo 273 do Código Penal. E ainda temos outras condutas equiparadas também aplicáveis a determinados produtos relacionados no parágrafo 1º-B do mesmo artigo 273. Então, quando essas condutas elas são praticadas em relação a que produtos? Produtos sem registro. Estes aqui não são produtos necessariamente fraudados, falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados. Mas também em relação a eles, as condutas reportadas na tipicidade do crime do artigo 273 também são aplicáveis. Então, que produtos são esses? Além daqueles já mencionados no parágrafo 1º-A e no caput. Produtos sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Produtos em desacordo com a fórmula registrada no órgão de vigilância sanitária competente. Produtos sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. Produtos com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. Produto de procedência ignorada, que são produtos, na verdade, clandestinos, né? E produtos adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente para fazer-lhes a comercialização. Todos estes produtos, todos eles estão relacionados no parágrafo 1º-B, quando em relação a eles também é praticada alguma das formas de condutas previstas no tipo penal, também haverá então a criminalização da respectiva conduta, também em relação, como eu disse, a esses produtos, mesmo que não sejam eles falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados. Certo, pessoal? A tipicidade subjetiva do crime do artigo 273 envolve, na maioria dos núcleos, dolo genérico, né? Não há necessidade de qualquer finalidade específica para que nós, do ponto de vista subjetivo, consideremos o crime realizado, do ponto de vista da tipicidade subjetiva, consideremos o crime realizado, bastando a vontade simples, consciente, livre do agente de praticar qualquer daqueles atos, de corromper, de adulterar, de falsificar, de alterar o produto, etc. Não há necessidade de um objetivo específico que deva se associar a qualquer núcleo para poder gerar uma tipicidade subjetiva calcada em dolo específico. Então, a regra é dolo genérico. Qualquer motivação serve, exceto em relação aos núcleos expor e ter, contidos no parágrafo 1º. Né? Porque o expor significa expor à venda, então tem que ter a finalidade específica de vender, expor, deixar em exposição com o propósito específico de vender, e o ter em depósito, também presente no mesmo dispositivo, significa armazenar, mas esse armazenamento também com o propósito específico de fazer isso para, posteriormente, na sequência, vender o produto. Então, nesses dois núcleos, excepcionalmente, expor e ter em depósito, nesses dois núcleos, nós vamos encontrar a necessidade de dolo específico, que é o ato de expor ou de ter em depósito, com o objetivo específico de vender. Fora esses dois núcleos, todos os outros núcleos demais envolvem apenas dolosidade genérica como a necessária para a composição do tipo subjetivo. Não há necessidade de nenhuma motivação específica. Com relação aos sujeitos do crime, o sujeito ativo é qualquer pessoa, porque qualquer pessoa tem o potencial para praticar qualquer das condutas previstas no tipo, não há necessidade
de qualquer condição especial do agente. E como sujeitos passivos, nós vamos ter um sujeito passivo primário, que é a própria coletividade. Nós falamos aqui de um crime de falsificação de medicamentos e outras condutas correlatas, que tem por objetivo a proteção da incolumidade pública, que, como nós falamos antes, significa a segurança da coletividade. Então, a vítima primária acaba sendo sempre a própria coletividade. E, secundariamente, temos também alguém que sofra, alguma pessoa, concretamente, sofra algum dano em razão da falsificação, por ter consumido esse medicamento ou esse produto submetido a alguma espécie de fraude, conforme antes mencionado. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo primário, a coletividade, e sujeito passivo secundário, qualquer pessoa que tenha sofrido algum dano à sua saúde ou mesmo à sua vida em face de um medicamento ou de um produto correlato daqueles ali, falsificado, corrompido, adulterado, alterado, etc. O momento consumativo do crime do artigo 273 se dá no momento exatamente em que está concluída a falsificação, a corrupção, a alteração ou a adulteração do produto. No momento em que o agente conclui a realização de qualquer dos lucros, naquele momento nós vamos considerar o crime consumado. E é possível falarmos diante disso em tentativa? Até é possível. A doutrina, em várias referências doutrinárias, ela vai dizer que é possível, né? Mas, particularmente, a gente sabe que é muito pouco provável na prática, né? Porque seria necessário que nós, de alguma maneira, obstássemos, né? Ou mediante uma prisão em flagrante, ou por uma outra forma, nós obstássemos a gente no momento em que ele já começou a falsificação e ainda não terminou. Ou não só a falsificação, mas a corrupção, a adulteração e a alteração. Aqui eu falo falsificação num sentido mais genérico para falar do nome do crime em si, né, como eu denomino, né, de falsificação de medicamento. Então, quando a gente está praticando aquele ato caracterizador do núcleo, ainda sem tê-lo concluído, isso a gente sabe que essa interceptação, na prática, ela não vai ser comum, vai ser quase inviável, justamente porque normalmente esses crimes eles são praticados às escondidas, lá, ocultamente, que não tem testemunhas por perto, enfim, que fica difícil de você flagrar o sujeito na hora em que ele está falsificando o medicamento ou aquele outro produto correlato. Mas, em tese, é possível, embora na prática, como eu digo, seja muito possível nós nos depararmos com uma situação caracterizadora de tentativa. Falo agora da forma dolosa majorada em primeiro grau, que vai nascer da combinação do artigo 273 com o artigo 285, que está no final do capítulo que trata dos crimes contra a saúde pública, e que se aplica a todos eles, inclusive ao artigo 273. E esse artigo 285 do Código Penal, os colegas podem observar, ele faz uma remissão para o artigo 258. Então, aquelas hipóteses do 258, por força da remissão do 285, elas também vão se aplicar aos crimes contra a saúde pública, exceto, por expressa disposição do 285, exceto o crime do artigo 267. Os demais todos, então, são alcançados pelas mesmas hipóteses de majoração do artigo 258, por força exatamente dessa remissão contida no artigo 285, que se aplica aos crimes contra a saúde pública, dentre eles o de falsificação de medicamentos e produtos correlatos. E aí qual é a majorante a qual nós nos referimos em primeiro grau? Se alguém que consuma este produto, falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, se alguém que consuma este produto sofre uma lesão de natureza grave. Lesão de natureza grave, pelo que todos já devem estar bastante acostumados de todos os vídeos que a gente posta aqui, são aquelas lesões que nós vamos encontrar descritas ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal.
Então, se sofre por conta do consumo deste medicamento, ou deste cosmético, ou deste saneante, ou de algum daqueles produtos ali mencionados no artigo 273, se vem a sofrer uma lesão corporal de natureza grave, então nós temos uma majorante de primeiro grau com um acréscimo de metade da pena, na terceira fase da dosimetria. E a forma dolosa ainda terá uma majorante de segundo grau, por força também do artigo 258, ao qual remete o artigo 285, se ocorre o resultado morte de alguém que consumiu esse medicamento, que consumiu esse outro produto, dentre aqueles mencionados no 273. Então, se alguém morre por conta do consumo desse produto, a pena de quem fraudou o produto, ela é majorada em dobro, ou seja, ela é aplicada em dobro pela regra do 258, conforme eu falei, que se aplica pela remissão do 285. Tá? Sempre lembrando que, neste caso, a morte ela é o resultado do crime é pré-doloso. É dolo na falsificação, na corrupção, na adulteração ou na alteração do produto. O agente tem dolo e apenas culpa na morte. Dolo no antecedente, culpa no resultado, no consequente. Então, crime pré-doloso. Claro que não envolve dolo na morte. Se eu quiser matar alguém e der esse produto adulterado como instrumento do crime que eu pretendo, aí eu estou tratando de um homicídio porque eu estou com dolo no resultado morte. Aqui nós falamos de crime pré-doloso. É dolo no ato de fraudar o medicamento ou o produto similar e culpa no resultado morte da vítima. Certo, pessoal? Neste caso, majorante de segundo grau da forma dolosa. Por quê? Porque nós temos ali a aplicação da pena em dobro, conforme determina o artigo 258 do Código Penal. Mais uma vez, repito, aplicável ao caso por força da remissão contida no artigo 285. Depois nós vamos ter as formas culposas do delito do artigo 273. A primeira forma culposa, a forma culposa simples, nós vamos encontrar no parágrafo 2º, né, do artigo 273, que, como envolve forma culposa e é um delito de fraude, eu sigo aqui o parâmetro doutrinário, penso eu, que predominante, no sentido de que a culpa, nesse caso, ela só é possível nos núcleos corromper, adulterar e alterar. Que não seria imaginável a culpa no ato de falsificar o produto. Por quê? Porque a falsificação em si, ela já traz no seu contexto terminológico, digamos assim, algo que pressupõe necessariamente um propósito, né? Uma intencionalidade dolosa de produzir a fraude. O dolo já é íncito no termo falsificar. Então, nesse núcleo, me parece que não caberia a ideia de crime culposo. Mas nos demais, né, de corromper, adulterar e alterar, isso é praticamente pacificado por todos que é possível, então, falarmos aí em crime culposo em relação a esses três núcleos. A pena é 1 ano a 3 anos de detenção, mais multa para a forma culposa do delito. Depois nós temos uma forma culposa majorada, prevista na combinação, digamos assim, deste parágrafo 2º com o 285, que vai remeter, como já falamos antes, que remete para o 258, que também tem previsão de majorantes para crime culposo, né? E aí nós vamos ter uma situação meio problemática do ponto de vista quantitativo, né? Por quê? Porque a majoração prevista lá no artigo 288, a primeira forma de majoração prevista no artigo 258, para crime culposo é quando resulta lesão, não necessariamente nem lesão grave, basta que resulte lesão em alguém e isso gera uma majoração de metade da pena. E aí nós temos um problema sério, porque
Nesse mesmo artigo 258, tem que prestar bem atenção nessa parte do que eu estou falando. Nesse mesmo artigo 258, na partezinha final dele, que diz que em crime culposo, quando tem resultado morte, a pena é a mesma do homicídio culposo mais um terço, no caso do 273 vai gerar uma coisa bastante incongruente. Por quê? Porque a pena aqui do crime culposo é 1 a 3 anos de detenção mais multa, que é exatamente a mesma pena, a parte de privação de liberdade, é a mesma pena do homicídio culposo. E aí surge a seguinte questão, né? Sobre essa pena de 1 a 3 anos, se eu tenho resultado lesão, pela regra do 258, eu tenho que aplicar mais um meio, mais metade. E pela mesma regra do 258, sobre a pena do homicídio culposo, que é a mesma do parágrafo 2º do 273, quando houver resultado morte, eu tenho que aplicar um terço. O que significa dizer, em outras palavras, que no crime do artigo 273, na sua forma culposa, nós temos uma majoração maior para o resultado lesão, um meio, do que nós temos de majoração para o resultado morte, um terço. E isto, evidentemente, gera um absurdo quando nós falamos em termos de proporcionalidade. Você penalizar mais severamente um resultado lesão, e note-se que não precisa nem ser uma lesão grave, basta que seja uma lesão, até mesmo uma lesão leve. Então, havendo uma lesão como resultado, ser mais gravemente penalizado em termos de majoração do que o resultado morte, né? Então, dentro desse contexto, pessoal, eu aqui tento construir uma solução interpretativa que vise aí uma interpretação sistemática e calcada na ideia de proporcionalidade, né? O ideal é que, na verdade, em relação ao crime culposo com resultado morte, nós apliquemos um terço, conforme está previsto lá na parte final do artigo 258, que é aplicável ao caso por conta da remissão contida no 285, né? E nós então apliquemos uma fração menor, o ideal é que seja uma fração menor, para o resultado lesão. Uma fração, quem sabe, ao invés de um terço, uma fração de um quarto ou até de um sexto, para nós mantermos, então, com a aplicação de uma fração menor, uma ideia de proporcionalidade, para que o resultado morte tenha uma majoração superior à majoração à vida quando o resultado no crime culposo for apenas lesão, tá? É uma sugestão interpretativa calcada exatamente na ideia de proporcionalidade e buscando-se uma solução sistêmica para o problema criado pelo legislador nesta incongruência que se produziu ao se estabelecer uma fração maior para o resultado lesão do que aquela que se estabelece para o resultado morte no contexto aplicativo destes dois resultados em relação à forma culposa do delito do artigo 273 do Código Penal, tá? Como eu sempre posto isso, que eu digo aqui também em relação à matéria, as sinopses escritas, bastando clicar no link da sinopse que está na parte descritiva aqui do vídeo. Então isso tudo que eu estou colocando aqui está bem explicado por escrito, e se alguém tiver alguma dúvida daquilo que foi falado aqui, basta clicar em cima do link lá do Drive, acessa a sinopse escrita e vai entender direitinho essa incongruência. Mas fundamentalmente é isso, né? No crime culposo, com resultado lesão, aumenta-se a pena de um meio. Com resultado morte, aumenta-se a pena de um terço. Ou seja, aumenta-se mais para a lesão do que para a morte. Como se resolve isso? A única forma que me passa pela cabeça é
manter-se a fração de 1/3 para o resultado morte e aplicar-se, mesmo contra a legem, porque a lei fala em 1/2, mas aí pensando em termos de proporcionalidade e interpretação sistêmica, aplicar-se uma fração menor para o resultado lesão, que seja de 1/4 ou que seja até de 1/6, para nós mantermos uma coerência em termos de proporcionalidade entre os dois resultados possíveis, como eu disse. Certo, meus caros? E para finalizar, então, a ação penal no crime do artigo 273, ela é sempre pública e incondicionada. Havendo justa causa, o Ministério Público, então, pode oferecer a denúncia e deflagrar a ação penal contra quem tenha praticado o delito. Certo, meus caros? Neste vídeo era isso. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.